Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em 2013, no Brasil são 61 mil crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho infantil, 779 mil entre 10 e 14 anos e mais de 2 milhões de 15 a 17 anos. Visando a erradicação dessa prática e a profissionalização adequada do adolescente, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançaram em 2013 o Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Eu converso agora com a doutora Andréa Nock, gestora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do TST. Primeiramente, doutora, eu gostaria de agradecer a sua palavra e eu vou começar lhe perguntando o que é, por definição, o trabalho infantil. A Constituição Federal Brasileira define o trabalho infantil como todo aquele realizado por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos. Há uma exceção a essa regra, que é o trabalho desempenhado na condição de aprendiz, por um contrato de prazo determinado e que soma aprendizado, educação e trabalho a partir dos 14 anos. Há uma restrição também prevista na nossa legislação para o trabalho em condições insalubres, perigosas e em horário noturno, definido por lei como noturno, para jovens adolescentes abaixo dos 18 anos de idade. Qual a importância, doutora, de combater esse trabalho infantil? O trabalho infantil tem uma repercussão social que carrega muitos mitos. O mito de que trabalhar cedo traz mais experiência, enobrece, forma caráter. Isso tem, principalmente aqui na região sul, uma forte vinculação com as nossas raízes alemãs e italianas. Entretanto, isso é apenas um mito, comprovado por estudos, por especialistas, de que o trabalho precoce traz, na verdade, um abandono dos estudos, uma precarização na formação do adulto e, na vida adulta, esse trabalhador que começou muito cedo acaba recebendo salários inferiores aos demais, acaba tendo menos condições de competir no mercado de trabalho de forma igual, porque foi forçado a diminuir a sua escolaridade, perdeu a sua infância, não teve a oportunidade do lazer, da diversão, do momento lúdico, da especial proteção da infância. Então, entender o trabalho infantil como uma violação de direitos humanos é uma necessidade, porque isso faz com que a gente transforme o olhar da sociedade sobre o trabalho infantil, tire a máscara da naturalidade disso e possa enfrentá-lo com coragem e com a necessária urgência. E quais as dificuldades em combater esse tipo de trabalho? A dificuldade de combater o trabalho infantil justamente reside, primeiro, nessas questões sociais, né, que criam uma condição de que é melhor a criança estar trabalhando do que na rua pedindo dinheiro ou na violência ou nas drogas. Isso é um mito, é uma situação social que não pode se sustentar, que nós temos que combater essa visão. Há uma dificuldade porque há carências nas políticas públicas, porque não adianta apenas combater o trabalho infantil, é preciso oferecer para essas crianças alternativas, o que significa uma escola pública de qualidade, atrativa, que respeite as singularidades da comunidade, da sociedade onde aquela criança está inserida, uma família que tenha salários dignos e condições de boa educação também, de passar valores para essas crianças. E quando a família, por alguma razão, falha no seu papel, compete ao Estado prover essa criança e também à sociedade, exigindo do Estado uma postura de boas políticas públicas com qualidade para que possa oferecer saúde, lazer, educação e esportes para essas crianças. Existe um tipo de trabalho infantil mais específico, o trabalho infantil doméstico, que é, digamos assim, culturalmente aceito. Quais as principais dificuldades em combatê-lo e qual a importância em combatê-lo? O trabalho infantil doméstico foi incluído na lista das piores formas de trabalho infantil e, portanto, é uma meta prioritária do governo brasileiro, em compromissos assumidos junto à Organização Internacional do Trabalho, de combater e erradicar o trabalho infantil doméstico.
ele tem uma característica muito especial e muito dura, que é o fato de ser realizado de forma predominante por meninas e por meninas negras e pobres. Portanto, se sobrepõem discriminações e se acentua uma marca de gênero e raça ainda mais agressiva em relação ao trabalho infantil em regra geral. A dificuldade do trabalho, de combater o trabalho infantil está justamente porque ele se dá no âmbito de uma família, no âmbito de um lar, de uma residência, onde nós temos dificuldades de denúncias, de controle, de fiscalização, e porque há essa cultura na sociedade de que muitas vezes essas crianças recebem uma chance, recebem uma oportunidade quando vêm trabalhar numa residência de uma família com melhores condições. O que se vê na prática é que essas crianças são expostas à sobrecarga de peso, a muitas vezes a violências sexuais, a violências físicas, extensas jornadas de trabalho e acabam não tendo condições de continuar os seus estudos e absolutamente são privadas de momentos de lazer, de convívio com outras crianças ou com outros adolescentes da sua idade e passam a viver praticamente enclausuradas no âmbito daquela residência. Falando um pouco agora sobre o programa que a senhora é gestora nacional, eu gostaria de saber quais as principais atividades desenvolvidas por ele e quais seus objetivos. Desde 2012, o Tribunal Superior do Trabalho assumiu institucionalmente o combate ao trabalho infantil como uma meta prioritária da sua atuação. Em 2013, nós tivemos a felicidade de implementar o Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, que significa que todos os tribunais regionais do trabalho do Brasil, seus 24 tribunais, têm gestores regionais, desembargadores ou juízes do trabalho, comprometidos com o desempenho de ações de educação, de conscientização, de qualificação dos servidores, dos magistrados, dos operadores do direito, no olhar e na efetiva luta pela erradicação do trabalho infantil. São inúmeras iniciativas que envolvem, inclusive, a formação, a constituição de comitês regionais, de varas especializadas, juizados da infância e da adolescência, para analisar especificamente as possibilidades de autorização do trabalho infantil artístico, que é a única hipótese em que pode haver trabalho com menos de 16 anos na legislação brasileira, desde que concedido, autorizado por um juiz, e nós entendemos por um juiz do trabalho, porque entendemos que essa competência é da Justiça do Trabalho. Então, com esse programa, o Tribunal Superior do Trabalho assumiu a sua responsabilidade e, portanto, trouxe para a realidade do juiz do trabalho esse assunto. Então, nós estamos hoje com esse assunto pautado nas escolas judiciais de todo o país, na Escola Nacional da Magistratura, nos tribunais do trabalho. Ele passou a fazer parte do cotidiano do juiz do trabalho. Por que dessa importância? Porque o juiz do trabalho, além de cumprir um papel na sociedade como cidadão, ele é um formador de opinião e ele é um formador em educação em direitos humanos, porque a nossa atividade tem um cunho absolutamente social, né? Nós estamos envolvidos com uma matéria que é um direito social, a Justiça do Trabalho lida com o direito do trabalho, portanto, com direitos e deveres fundamentais garantidos na Constituição Federal, e é nossa obrigação de contribuir para a sociedade, para o judiciário se qualificar nesse combate, nessa erradicação do trabalho infantil, que é uma meta do governo brasileiro, que infelizmente não vai ser cumprida, porque o Brasil assumiu o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho infantil até o ano que vem, final de 2015, início de 2016, e isso evidentemente não vai ser possível, e assumiu um compromisso de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. Então, nós temos um longo caminho a percorrer num curtíssimo espaço de tempo. Portanto, não podemos desperdiçar nenhuma força, nenhuma energia. Temos que ser todos parceiros nesta luta pelo futuro das crianças, pelo presente dessas crianças e por um futuro melhor para o nosso país. Doutora, eu gostaria de agradecer novamente pela entrevista e pela palavra que a senhora nos concedeu. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.